Olá, você gostaria de apoiar os seus artistas favoritos e ajudar a fazer a diferença na vida deles? Então assiste esse vídeo para você aprender um pouco mais. Não é novidade para ninguém que a pandemia pela qual nós todos estamos passando. Se você chegou aqui hoje, esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020 e no momento nós estamos passando ainda por uma pandemia mundial. Não é novidade que essa pandemia tenha apresentado seríssimos problemas no mundo todo, afetado todas as pessoas financeiramente, economicamente falando, e isso também se reflete muito na classe artística, especialmente para artistas independentes. Muitos músicos no mundo inteiro estão aprendendo a lidar com essa nova forma de comunicação através de aulas online ou concertos online. É todo um novo aprendizado que faz parte da classe artística e a gente está tendo que aprender enquanto a gente já está fazendo ao mesmo tempo, né? Mas apesar de toda essa riqueza, dessa contribuição dos shows online, lives que estão sendo feitas com música ao vivo, talvez você como fã, como plateia, né, do outro lado, não saiba da realidade de cada um desses artistas e como que você pode, de alguma forma, contribuir também para que eles tenham algum retorno financeiro com toda a arte deles nesse momento tão difícil, né, em que não se pode fazer concertos ao vivo, que não se pode cobrar ingressos, enfim. Tudo isso que está acontecendo, né, a nossa volta na classe artística. Os últimos 20 anos apresentaram grandes mudanças na música, com o surgimento do streaming, de todas as plataformas digitais. E embora isso seja muito bom para o público, né, que tem acesso a tanta música legal do mundo todo, é ainda muito melhor para uma minoria de empresas, né, que capitaliza muito mais com o streaming do que os artistas. A gente não pode negar que existe um lado muito negativo para os artistas que talvez você não tenha conhecimento, então eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui hoje, que são importantes, né, a gente saber. Só para vocês terem uma ideia, apesar de que o Spotify nunca realmente revela exatamente o quanto que eles pagam, né, por cada clique, por cada streaming de uma música de um artista, mas é algo em torno de 0,006 centavos ou 0,008 centavos. Algo de dólares, né? Algo mais ou menos assim. Ninguém tem certeza, é um mistério. Esse 0,006, alguma coisa assim, centavos de dólares são divididos entre gravadora, produtores, os compositores, as editoras, os músicos que fazem parte dessa uma música. Calculando mais ou menos assim, vocês conseguem ter uma noção de que sobra menos de 50% de 0,006 centavos, adoro repetir, para cada artista, ou menos ainda, né, se são mais de um artista por faixa, que vão dividir esse grande valor cada vez que uma pessoa escuta a música deles. Muitos dos fãs não sabem que 4 das gravadoras, as maiores gravadoras do mundo, mais ou menos dominam todo o mercado do Spotify e várias outras plataformas digitais. E se estima que eles têm mais ou menos controle de 87% de toda a riqueza que é gerada com o Spotify e outras plataformas digitais. Para colocar mais ou menos em perspectiva, um artista teria que ter a sua música tocada ou escutada mais de 400 mil vezes para poder chegar a um aproximado valor de um salário mínimo. Isso não é algo que atinge somente artistas independentes, é algo que atinge artistas de vários patamares, né? Inclusive a cantora e atriz Bette Midler, muito famosa, o ano passado fez um tweet muito legal, e ali ela diz: aprendi a usar o Spotify na minha TV, eu tenho me escutado o dia inteiro para ganhar um dinheirinho extra. Já consegui ganhar 78 centavos. Existem várias fontes que dizem que o Spotify vai aumentar o valor que paga aos artistas, inclusive agora, durante a pandemia também, mas assim, isso ainda está tudo para ser confirmado, ou no nosso caso, para a gente ver isso sendo feito para quando a gente receber alguma coisa no nosso banco, e dessa forma a gente vai conseguir realmente ver se essa mudança está existindo. Por enquanto, eu acho que não.
Ah, mas Gabriela, isso quer dizer então que eu não posso mais ouvir música no Spotify, que se eu sou artista eu não devo colocar minha música lá? Não. Claro que não, 2 vezes não. O Spotify tem esse poder imenso, né, para artistas, que é tão válido, de levar a música de cada artista muito mais longe, muito mais além, e isso a gente não pode negar, que é uma forma de exposição muito, muito benéfica, né, para todos os artistas. Mas eu acho importante que nós, como artistas e como público também, estejamos conscientes da realidade, para que dessa forma a gente possa encontrar outras maneiras de apoiar artistas que seja um pouco mais justa em retribuição por toda a arte, por toda a dedicação daquele artista que está colocando a sua arte ali, seja no Spotify ou nos vídeos que eles estão fazendo, no Instagram, nas lives. Acho que nós temos todos que nos conscientizar e nos apoiar nesse momento agora, e que isso fique para depois também, óbvio. A realidade é que tem muito conteúdo agora sendo oferecido de graça por muitas pessoas, e cada um tem todo o direito de decidir como fazer e quando fazer e por que fazer. Isso tem que ficar na liberdade de cada pessoa, óbvio. Mas ao mesmo tempo, toda essa criação de conteúdo gratuito e aulas gratuitas a gente não pode negar que acaba afetando o mercado, porque existem pessoas que dependem da venda da sua música, da venda das suas aulas, por exemplo, para sobreviver. Então tudo o que a gente faz acaba tendo um impacto, e é importante que todos nós, como artistas e como público, que a gente se dê conta disso. É muito importante. E vocês podem notar que muitas instituições também agora, durante a pandemia, né, estão oferecendo streaming de coisas, de óperas, de teatro, de peças musicais gratuitos. Mas eu pergunto a vocês acham que isso vai durar para sempre? Vocês acham que eles vão continuar oferecendo todas essas apresentações gratuitamente? Será? Ou será que isso é algo que eles estão fazendo no momento, até que eles consigam descobrir como que eles vão conseguir capitalizar também através da publicação das apresentações deles? Porque afinal de contas, todos têm contas para pagar, funcionários para pagar, são instituições grandes que precisam encontrar forma de gerar remuneração por toda a arte que eles estão oferecendo para as pessoas, óbvio. Mas por que é diferente com os artistas? Por que, então, os artistas têm que oferecer tudo de graça? E o que acontece é que, às vezes, os artistas que mais precisam são os mais generosos, são os que estão ali, que estão em contato, que estão oferecendo a sua arte gratuitamente o tempo inteiro. Isso é muito louvável. Mas, mais uma vez, sou um disco repetido hoje aqui, né? Mais uma vez, eu acho muito importante que todos nós, artistas e público, que a gente esteja consciente do que nós estamos assistindo, como nós estamos assistindo e como que a gente pode contribuir, que é a parte mais importante. Nós podemos criar uma conscientização colaborativa e criar uma forma de apoio aos artistas que é muito mais justa e que vai ter um impacto muito maior na nossa sociedade artística. E isso começa dentro da nossa casa, começa com a minha atitude, com a sua atitude, porque juntos a gente com certeza pode sim fazer a diferença. Então vamos lá. O que você pode começar a fazer hoje que vai te custar absolutamente nada? R$0, $0, zero. Curta, comente, compartilhe e siga. Você é a maior ferramenta de ampliação da arte do artista que você ama. Portanto, compartilhe a arte dele ou dela com seus amigos, com pessoas que você acha que vão gostar, né, que tem uma afinidade com aquela arte. Coloque um lembrete no celular e comece uma nova rotina de que cada vez que você olhar a sua mídia social, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube, que você faça parte dessa nova rotina. Eu vou passar esse vídeo para uma pessoa. Compartilhe aquela arte com alguém. Isso vai multiplicar a divulgação daquele artista e isso já vai fazer a diferença. Siga o seu artista favorito que você ama, que você quer apoiar no YouTube. Com certeza vocês sabem que existem milhares de influenciadores, youtubers no mundo inteiro monetizando seus vídeos. Mas vocês sabiam que para um artista conseguir começar a monetizar com a visualização dos vídeos dele no YouTube, eles têm que ter pelo menos 1.000 seguidores. Antes de ter 1.000 seguidores, eles não conseguem monetizar nada. Então agora analisem comigo o seguinte. Exemplo 1,
um vídeo de um coelho dormindo que está sendo acordado com uma vela explosiva. 24 milhões de views e o canal tem 707 mil seguidores. Vídeo da Gabriela, essa aqui que está lhe apresentando, cantando uma música de uma compositora judia fantástica, maravilhosa, que morreu no Holocausto, que deixou obras lindíssimas, que foi feito um lindo arranjo com uma compositora maravilhosa, talentosíssima, que é a Catarina Domenici, que apresenta essa música tocante, emocionante. Tá certo, eu tô me vendendo muito bem, mas a música é lindíssima. 78 visualizações. Quantos seguidores no canal? 322. Eu quis usar meu próprio exemplo para não humilhar mais ninguém com o coelho e a música. Fica o meu exemplo. Isso quer dizer que você quer que eu pare de seguir o meu canal preferido dos gatinhos, dos carros, de como fazer o meu delineador, de como fazer chá. Nossa, tem canal de tudo, gente. Absolutamente não, de forma alguma. Eu também sigo vários canais, mas a minha sugestão é que para cada canal de influenciador, ou de bichinhos, ou de qualquer coisa que você queira seguir, você se comprometa a seguir um artista também que realmente precisa do seu dedinho ali, clicando, curtindo e compartilhando a música ou a arte deles. Moral da história: siga artistas que você admira, clique nos vídeos deles, compartilhe os vídeos deles, não custa nada e você vai estar ajudando a fazer a diferença. Escute as músicas deles e delas nos canais de streaming. Vamos lá então. Vocês já entenderam que o Spotify paga 0,00 alguma coisa ínfima, mas isso não quer dizer que vocês também não possam dar o play lá, deixa lá no computador tocando, nem precisa escutar, bota outro no iPod, no iPod, bota outro no iPhone, fica escutando, deixa em algum lugar que tá lá rolando, tá ajudando o artista. É engraçado? É verdade? Agora, para você que também se dispõe a gastar um pouquinho, gente, o preço de um CD chega a ser barato, mais barato do que uma pizza. Pizza é caro, né, no Brasil. O preço do CD é mais barato do que sair para jantar, do que às vezes tomar 3 chopps, não me lembro mais o preço do chopp, mas acho que é. Então, assim, se comprometa também de que pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, algo assim, coloque um lembrete, compre um CD. Baixe o CD no iTunes, não só escute nas plataformas de streaming. Compre o CD, isso ajuda muito. E quando possível, compre direto do artista. Vá no site deles, eles têm outra coisa para vender, tem camiseta, tem boné. Compre, faça uma compra pelo menos por mês, se comprometa com isso. Em resumo, pelo menos uma vez por mês ou por semana. Fica a seu critério, na sua consciência. Separe um valor para comprar a arte de alguém. A música, o CD, uma camiseta ou uma pintura, né? Claro, nós estamos aqui falando de música porque é a minha vida e eu vou sempre saber mais sobre esse assunto, mas vamos também lembrar que isso é uma reflexão artística em geral. Peça a música dos seus artistas nas rádios. Não sei se as pessoas ligam para as rádios, mas você pode mandar Twitter para as rádios, você pode mandar um e-mail para as rádios. O Twitter é fantástico para isso, basta você botar o nome da música, o nome do artista, marque o artista e diga para a rádio: gente, queria escutar a música desse artista, toca pra gente? Algo desse tipo. Faça com que as rádios saibam que vocês têm interesse por aquele artista. Dessa forma, eles vão tocar mais a música deles e delas. E agora também um conselho para artistas. E eu acho que é muito importante que os artistas realmente interajam com o seu público. Não somente produzindo arte, mostrando a arte, mas conversem, peçam a ajuda na divulgação. Sejam sinceros, porque quanto mais sincero a gente for, mais a gente vai fazer com que o nosso público, com as pessoas que apreciam a nossa arte, entendam que eles podem fazer parte da nossa história, fazer parte do nosso sucesso, da nossa divulgação e contribuir para que a gente continue oferecendo a nossa arte da melhor forma que a gente pode. Porque é isso que a gente quer fazer como artista. Então, se você é artista, não tenha vergonha. Convide o seu público para ouvir suas músicas nas plataformas. Você está produzindo essa arte com toda a paixão e coração. Convide eles.
Peça para eles divulgarem. Chame seus fãs para seguirem vocês. Chame seus fãs para comprarem seus produtos físicos online. E ao mesmo tempo, apoie seus colegas. Fale dos seus colegas para os seus fãs. Fale sobre pessoas que você admira, que você também, como artista, está apoiando. Porque a gente é artista, mas a gente é público também. Isso não acaba nunca. A nossa inspiração está sempre andando em círculos, né? A gente se inspira e tenta retribuir isso de alguma forma com a nossa arte. E vamos lá então, fazendo a minha parte como artista, convido a todos vocês a entrarem no site do selo Drama Música e escutarem e apoiarem e comprarem e compartilharem os CDs fantásticos que tem lá. Todos os CDs preparados com muito, muito carinho. Explorem! Então por hoje era isso, gente. Um grande abraço, espero que vocês estejam todos muito bem. Não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, convidem outras pessoas, lembrem de apoiar o seu artista. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.